O cartão de crédito teve início em 1920, nos Estados Unidos, mas foi somente 30 anos depois, na década de 1950, que ele começou a se popularizar com maior velocidade. E foi a partir desse momento que os numismatas começaram a se preocupar e a se questionar se esse seria o fim do dinheiro físico, ou seja, se o cartão de crédito iria substituir completamente o dinheiro em espécie. Então, se você pesquisar em periódicos numismáticos ali da década de 60, 70, você vai encontrar algumas referências a essa preocupação. Bem, passaram-se os anos, as décadas e o dinheiro físico continua firme e forte até o momento. Mas a realidade que a gente está vivendo hoje, com a popularização da internet, com os smartphones, eu acho que no Brasil eu vi alguma notícia que existem mais telefones do que pessoas, apesar de que muitos brasileiros ainda não estão na internet, mas é inegável que o uso, né, das conexões, de serviços online, tem ocupado bastante, né, o nosso dia. Provavelmente você que está me assistindo, você não passa um único dia sem acessar algum serviço, algum aplicativo, seja de banco, seja de rede social. Então as pessoas elas estão cada vez mais tempo conectadas, pelo menos usufruindo de algum serviço ou algum entretenimento ou algo educacional. Isso é inegável. Paralelamente a esse fenômeno, a gente tem declarações do próprio presidente do Banco Central do Brasil afirmando que o real digital ele já está sendo estudado, é uma questão de tempo para que comecem os testes e essa preocupação sobre o fim do dinheiro físico está reacendendo. Então, se você pesquisar mesmo aqui na plataforma, canais que falam sobre finanças, vocês vão ver que todos, se não quase todos, já produziram algum vídeo expressando essa possibilidade do fim do dinheiro físico. Eu não vou entrar aqui nesse tema sobre vantagens e desvantagens, sobre o real digital ou qualquer outra moeda digital substituir completamente o dinheiro físico, mas eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o olhar do numismata. Então, seguindo esse raciocínio, né, o pensamento de um numismata, ou melhor, de um colecionador de cédulas e moedas, a gente vai identificar pelo menos dois possíveis cenários. E é isso que a gente vai analisar e como que a gente vai se comportar diante de cada uma dessas possibilidades. Então, no primeiro cenário é o seguinte: o dinheiro físico ele não vai acabar, no máximo a gente vai ter uma redução na sua produção, porque vamos supor que o real digital ele já tenha sido implantado, tenha uma excelente adesão, mas o dinheiro físico ele vai continuar de forma paralela. Então, essa é uma possibilidade da gente ter o real digital e ainda o dinheiro físico em pleno funcionamento e, no máximo, com alguma redução nas emissões. Então, o simples fato da gente ter menos emissões é natural que o valor de colecionador para moedas serem colecionadas, esse valor tende a subir, porque a gente tem menos oferta de moedas. Então, é natural que quando a gente tem uma oferta menor e uma procura cada vez maior, porque a gente tem observado, isso é quase que uma unanimidade entre os numismatas, de que o número de colecionadores vem aumentando ao longo dos anos, é natural que o valor dessas novas emissões venha a se elevar. Então, isso é algo que a gente precisa considerar. Então, diante desse cenário, qual é o conselho? Se você ainda não começou a sua coleção, ou se você, por exemplo, ainda, apesar de é difícil, eu não conheço ninguém que
não colecione moedas do real, mas caso você seja uma dessas poucas pessoas que só assiste vídeos de numismática, de colecionismo, mas ainda não começou a sua coleção, a hora de começar é agora. Você está pegando ali o finalzinho ali do tempo para começar a sua coleção a valores ainda acessíveis, pelo menos das moedas do real, pelo menos boa parte delas, porque algumas, como direitos humanos, da bandeira, FAO, você tem aí um valor relativamente alto em relação às demais. Mas você encontra das outras moedas, flor de cunho, inclusive, a preços razoáveis, acessíveis, bem acessíveis. Então, eu sugiro que você se antecipe e providencie edições, séries aí do real em flor de cunho, porque os valores eles tendem a subir no decorrer dos anos. E o cenário número 2 é o seguinte, que é aquele que gera maior preocupação entre os colecionadores de cédulas e moedas, que é o seguinte: a cada ano, na medida em que o real digital ele for se ampliando, mais pessoas estejam utilizando esse sistema, na medida em que as emissões do dinheiro físico eles vão diminuindo, então pode ser, nesse segundo cenário, que o dinheiro físico ele tende a parar de ser emitido ao longo dos anos. Aí, então, esse é realmente um fator de grande preocupação entre numismatas, porque se o dinheiro físico ele acabar completamente, apesar que se isso acontecer, eu não acredito que seja nesse ano, nem no próximo, nem daqui a algumas décadas. Eu, pelo menos, eu tenho essa percepção. Pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu vejo, pelo que eu vejo das notícias, a leitura que eu tenho do cenário, que se isso vier a acontecer, ainda a gente tem muitos anos, bastante tempo pela frente. Mas, de qualquer forma, é interessante que você se prepare colecionando exemplares flor de cunho de todas as taxas, de todas as moedas, de 5, de 10, 25, 50 centavos, de R$1. De preferência, tenha pelo menos uma de cada, por exemplo, certificada, que por alguma entidade certificadora. Caso chegue a esse ponto, da gente não ter mais emissões do dinheiro físico, a tendência natural é que aqueles que já foram produzidos tenham os seus valores naturalmente inflados. Então, quem fechou a sua coleção do real antes da extinção, não da moeda física, porque ela vai continuar existindo por aí, pelo menos nas mãos de colecionadores. Estou falando do fim da emissão de novos exemplares. Então, se chegar a esse momento e você já estiver com a sua coleção fechada, e se você ainda tiver exemplares repetidos, você vai estar numa posição bastante confortável e você vai ver a sua coleção sendo valorizada de forma mais significativa e em pouco tempo. Então, é um investimento. E se isso não acontecer, pelo menos você está ali com as suas moedas protegidas, guardadas, bem acondicionadas, e nada impede que você possa negociar essas moedas futuramente. Então, isso não é um investimento que você possa ter prejuízo, mas, independente do cenário, é um investimento. Além de proporcionar aquela satisfação de colecionar, de fechar uma coleção, de montar um álbum bonito, que você possa ali estar sempre apreciando isso, garantir momentos ali de recreação, de prazer, de contemplar a sua própria coleção, você ainda tem essa possibilidade dela ser significativamente valorizada e você pegar aqueles exemplares que você comprou a mais, investiu a mais e ser ali uma fonte de renda naquele momento. Então, independente do cenário, eu acredito que estou convencido de que
o momento de começar, caso você ainda não esteja colecionando, é agora. Eu falei aqui da valorização das moedas do real, né? Caso a gente venha a observar, né, uma diminuição na fabricação de moedas, ou cédulas, tudo que eu estou falando aqui moedas, mas cédulas também. Eu falei aqui sobre moedas do real, mas isso também se aplica às outras moedas, porque é uma tendência geral, né, delas se valorizarem com o decorrer do tempo. Mesmo atualmente, a gente já observa isso. Os valores eles vão aumentando. Por quê? Com a entrada de novos colecionadores no mercado, isso tem o seu ponto positivo, né, porque você tem mais liquidez, caso você queira se desfazer de algum item da sua coleção, mas ao mesmo tempo é a lei do mercado. Aumenta a procura, aumenta o valor. Então você tem mais colecionadores entrando e para uma quantidade limitada de moedas, principalmente se houver uma interrupção ou uma diminuição significativa na emissão de novos exemplares. Então, caso você não tenha começado, comece agora mesmo a sua coleção.